Olá, Mário. Boa, boa noite. Boa noite. E aí, me ouve bem? Tudo certo? Eu estou te ouvindo bem. Você está conseguindo me Tô ouvir te- bem também? Sim, te ouvindo bem. Boa noite também aqui para o Luigino Rigitano, para a Cris que entraram aqui na live, para Flávia, é isso? Flávia Dias, Isso, esposa? esposa. Essa sim, essa sim. Tem torcida organizada aí. Boa, muito bom. Tá ouvindo bem então? O som tá tranquilo? Sim, tranquilo. Muito obrigado pela oportunidade. É um grande prazer estar aqui prestigiando você e participando dessa live, depois de várias que eu já consegui assistir. Estou muito feliz de estar aqui e confesso que nervoso também, é a primeira vez que eu participo de uma live, mas Vamos vamos que lá. vamos, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Bom, vamos lá. Vamos começar primeiro pelas regrinhas da live. Antes até de falar das regrinhas, queria te agradecer, Alex, pelo seu tempo aí. Afinal de contas, a gente vai passar os próximos 40, 50 minutos aqui falando um pouquinho sobre o mercado da construção. Então, eu também te agradeço aí pelo seu tempo. Regrinhas da live. Se cair do meu lado, eu reconecto, abro novamente a live, você entra na nova live e faz o acesso, igual você fez agora. Ok. Se você cair, você pode voltar na mesma live que eu estou aqui, que eu vou deixar ela aberta, então você só reconecta, tá? Perguntas que entrarem do pessoal ou comentários, pode ficar tranquilo, não precisa respondê-las aqui, lê-las aqui, porque eu vou Uhum. marcar, enfim, vou tomar nota disso e depois eu acabo fazendo elas para você aqui, tá bom? Tá joia. Então, bora lá, bora fazer essa live. Bom, essa live também, para quem perder, para quem tiver que sair mais cedo, enfim, para quem está nos ouvindo já aí, ela vai ficar depois disponível aqui no meu IGTV e ela vai ficar também disponível no meu YouTube a partir da próxima quinta ou sexta-feira. Então, fiquem tranquilos também que esse conteúdo vai ficar salvo, guardado para a eternidade aí, para vocês poderem acompanhar o Alex. Aí seu netinho lá na frente, Alex, vai poder falar assim, olha aí o vovô aí falando. Tá longe ainda, tá longe. Tem que durar bastante tempo ainda. Não, vai durar. E aí você vai falar para ele, olha, isso aqui foi gravado no ano de 2020, um ano difícil, foi assim, assim, assado. Um ano histórico de muitas dificuldades, né? O mundo se transformou e depois disso tudo vai ser diferente. Isso vai ser muito bacana de contar. Bastante coisa. A gente vai falar um pouquinho disso, vamos falar um pouquinho de construção civil, mas Alex, antes de mais nada, eu queria que você falasse um pouquinho do Alex Veloso, da 3G Construções, uma breve introdução aí, por favor. Claro, claro. Bom, eu sou o Alex Veloso, eu sou engenheiro mecânico, industrial mecânico e também engenheiro civil, né? Possuo as duas engenharias. Tive uma carreira que iniciei na parte da indústria automobilística, trabalhei em várias multinacionais também, empresas alemãs, empresa coreana, outra empresa francesa, além de algumas nacionais também. Fiz uma boa carreira nisso. E depois de um certo tempo decidi entrar na área da construção civil, através do Gerson Devec, que é meu cunhado, e ele é o proprietário da empresa, né? E me fez um desafio, aceitei e acabei fazendo o curso, ganhei uma bolsa e me formei e estou aqui. Aprendi bastante com ele e continuo aprendendo como sempre, né? Com Independente da certeza, idade, sempre pensando em evoluir e conseguir novos voos aí. com Mas é muito certeza, bacana. com E a certeza. Boa 3G, noite. a 3G ela está há 26 anos em Osasco e abriu recentemente, no mês de outubro do ano passado, uma filial aqui em Americana, na qual eu gerencio. Então é uma empresa nova aqui, apesar de tradição na Grande São Paulo, mas muito nova aqui na RMC. Muito Muito legal. bom. A 3G Construções tem quantos anos, Alex? 26 anos. 26 anos já de 26 história. anos. Legal. Isso. Já é um período de vários ciclos, na verdade, que passou, enfim, diversas crises que passou, momentos bons, momentos ruins. Eu acho que dá uma bagagem Exato. interessante para uma construtora, né? Qual é a percepção que vocês têm a nível de gerência, antes de entrar na pauta mesmo que nós tínhamos definido, né? Mas qual é a Uhum. visão, por exemplo, de uma construtora há 26 anos no mercado de encarar mais uma crise? É mais um desafio ou já tem um certo, nossa, mais uma, enfim? Não, o sentimento que temos é que é mais uma crise, com certeza, e que ela vai passar. Uhum, Mas não se pode dizer que é mais uma crise como todas as outras, né?
Sempre uma crise ela tem um ingrediente ali, um tempero diferente, e essa realmente é muito complicada, porque é uma crise global, uma pandemia, e nós nunca passamos por nada semelhante a isso, né? Posso dizer que a gente considera um dia após o outro, porque sempre vem acontecendo uma coisa diferente, uma experiência nova no mundo, e o Brasil vem tentando copiar, e nós sobrevivendo dessa forma também, aprendendo muito com as situações, tomando decisões rápidas o tempo todo. Esse é o segredo. Perfeito. Boa noite, pessoal, para quem está entrando aí. Estou aqui com o meu amigo Alex Veloso da 3G Construções. Daqui a pouquinho eu reapresento ele aqui. Alex, a gente vai falar bastante coisa, a gente vai fazer até alguns paralelos da expertise aí da construtora por estar na Grande São Paulo e também agora a vivência na RMC. Acho que vai dar para a gente fazer alguns paralelos legais, mas eu queria começar falando um pouco ainda sobre a 3G Construções. Fala um pouquinho para nós qual que é o forte da 3G Construções. É construção, é a reforma, é ambos, é casa, é prédio? Fala um pouquinho disso também, por favor. Tudo bem. Tem uma questão interessante. A 3G Construções ela começou muito no ramo de reformas, na Grande São Paulo, pela questão que a cidade é uma metrópole já muito populosa, então tem poucos terrenos ali disponíveis, então a área de reformas é muito grande, é muito forte ali, apartamentos, imóveis comerciais também, muitas lojas, salões de festas. Temos também um trabalho muito grande, já há mais de 10 anos consecutivos, com igrejas católicas. A própria Catedral de Osasco, ela é gerenciada, a questão de obras pela 3G Construções, então tem um trabalho muito grande sendo feito e é muito, muito bacana isso, é um diferencial que nós temos ali na região. Claro que também tem a área de construções, mas um pouco além de São Paulo, Granja Viana, nos condomínios ali, casas Cotia, grandes, né? Também, Cotia, exatamente. E fazendo um paralelo aqui com a 3G de Americana, pela situação, pelo cenário da região aqui, iniciamos com reformas, mas a empresa vem se projetando cada vez mais para ingressar no ramo de construções aqui também, devido aos vários lançamentos de condomínios fechados e bairros abertos também. Isso influencia muito o nosso trabalho. Residenciais, né? Residenciais. É um caminho que vai acabar projetando a 3G daqui, de Americana, para esse caminho, para esse nicho de mercado que está em alta aqui nesse momento. Legal, perfeito. Bom, vamos falar então, Alex, sobre o momento antes da pandemia, né? Porque a construção civil no Brasil, ela sempre foi um motor impulsionador da economia, né? O processo de construção, sim, ele é um processo que gera uma série de pessoas em volta de uma obra, né? Você pega uma construção para fazer, você gera emprego para muita gente. E aí você vai para a esfera pública com essas mega obras, isso se alastra de uma maneira muito intensa, né? Não à toa, nos últimos anos a gente vem observando, aí, esquecendo um pouco a questão de corrupção, de obra superfaturada, mas a construção ela é um motor que impulsiona bastante a economia como um todo. E apesar que o setor de construção, apesar do setor ele sempre ter aí alguns ciclos que ele está bem, ora ele também passa por crises, como todos os segmentos aí econômicos, talvez com exceção à agricultura no Brasil, mas a construção nesses últimos pelo menos 12 meses, me parece que ele vinha numa crescente interessante e muito em função da parte de subsídio de crédito, né? As linhas novas da Caixa, linhas inclusive históricas, né, em termos de redução de juros, flexibilização, e algumas linhas como, por exemplo, terreno construção, outras linhas específicas para compra de imóvel. Depois eu vi também um outro fator, que foi o próprio Santander tentando aí competir, tentando galgar espaço, como ele não consegue competir ali com a Caixa, entrou numa linha mais de imóvel pronto, numa flexibilização ali de crédito, enfim. Parecia que o ano de 2020 ia ser um belíssimo ano, né, para a construção. Exato, correto, perfeito, intocável o seu comentário, Mário. Desde 2014, a construção civil vem tentando se recuperar e eu confesso que ela vem muito devagar. E eu notei um certo aumento, uma certa velocidade no segundo semestre do ano passado só. Tá. Então aí que as coisas começaram a evoluir, né? É como você disse, as linhas de crédito ajudam bastante. A Caixa veio seguindo as quedas da Selic para poder também reajustar seus
suas taxas de financiamento para baixo, e com isso, o Santander não consegue competir com a questão de financiamento de terreno e construção, mas ele consegue competir bem com a questão de imóveis prontos. Então, ele tem um bom pacote de financiamento para isso, assim como o Itaú. Mas o que a Caixa vem fazendo é fantástico, é histórico. Hoje em dia, um produto que sai muito bem, eu falo com alguns parceiros imobiliários também aqui da região, é o financiamento de imóveis na construção. Então, você consegue comprar o seu terreno mais a obra e apenas 20% de entrada você consegue realizar esse seu sonho da casa própria. Então, isso é muito bacana. Isso dá permissão para que as classes média baixa tenham acesso à construção do imóvel próprio, né? Diferente, Exato. talvez, um pouco da linha Minha Casa Minha Vida, em que, não querendo depreciar o Minha Casa Minha Vida, mas ele tem um limite, né, de valor, inclusive, conseguido. Quando você vai para o terreno em construção, o limite passa a ser sua renda, né, se eu não estiver equivocado na minha análise, né? O que limita todos os financiamentos, Mário, é a questão principalmente da renda, né? O Minha Casa Minha Vida, ele tem uma renda máxima de até 7 mil, em torno de 7 mil reais. Tá. Abaixo disso você tem os subsídios, as taxas menores, e você consegue fazer o seu financiamento. Acima disso é o sistema SBPE, onde você tem uma renda maior e que também te limita o valor a ser financiado. O diferencial é que o imóvel ele é avaliado no preço de mercado. Então, ou seja, você consegue usar uma construtora para fazer a sua obra, a construtora vai ter o lucro dela, obviamente dentro dos limites que a Caixa estipula, né? Ele conhece o mercado também, ele sabe qual ele regula, é a margem de lucro, ele regula, exato, mas os valores não são irrisórios, são valores realmente de mercado. Então é um produto competitivo, é um nicho competitivo para trabalhar, para as construtoras, e está saindo muito bem. Então isso é formidável, e é algo que está crescendo cada vez mais. Somente um paralelo que acontece aqui hoje em dia com a questão do Covid, os bancos fecharam por um momento, estão trabalhando num período bem difícil, né? Mas mesmo assim, os pedidos de financiamento continuam aparecendo. Então o mercado não morreu, ele está vivo. Está vivo. A gente vai entrar nesse mérito de como está o mercado nesse momento de pandemia, Alex, mas eu queria voltar um pouquinho no passado, né? Fazer o exercício do passado. Tá. Quem vive de passado é museu, mas nesse momento faz sentido a gente avaliar, né? Até porque a gente está falando de um passado de 2 meses e meio para 3 meses atrás, né? Não faz tanto tempo assim esse passado. Então, o mercado vinha numa aceleração, né? Tanto nessa questão de construção, eu imagino que também na questão de reforma. E, consequentemente, como eu vinha falando, o mercado mercado de construção ele é um motor, né, que puxa outras cadeias. Você via também uma geração de empregos sendo formada nessa cadeia bastante interessante, né, porque o mercado vai requisitando, inclusive, a ajuda desses profissionais. Eu vi um movimento, inclusive, interessante na minha cidade, que é Tietê, que eu não sei se ele é um movimento só característico ali da minha região, mas vinha num momento bastante interessante, inclusive, Alex, das pessoas jovens, mesmo formadas, irem para o mercado de construção na prestação de serviços, seja na pintura, seja realmente na obra, e pessoas que eu conheço que são da minha geração, por exemplo, que não necessariamente têm esse apreço por esse tipo de serviço, né? Mas acho que por conta até da demanda e do valor, conforme a demanda aumentou, a oferta não estava correspondendo, se tornaram valores de prestação de serviços interessantes em termos de renda, né? Você sentiu esse efeito antes da pandemia também, de uma valorização do setor? Sim. Antes da pandemia, como o mercado estava aquecido, a gente sentia a dificuldade na contratação de mão de obra em relação aos custos. O custo médio de um profissional desse tipo, ele varia muito, a mudança é muito grande. Então, por exemplo, anos atrás, quando tinha o boom daquela bolha imobiliária, que as pessoas trocavam de imóvel muito fácil, que era tudo caro, e as obras dos prédios, isso falando de Grande São Paulo, construíam-se muitos apartamentos, a própria 3G vivenciou pessoas com a plaquinha oferecendo emprego para o outro quando saía da obra, já para trocar de emprego de um lugar para o outro. Isso era muito complicado, era difícil gerenciar. E um diferencial que a gente aprendeu a ter foi a tratativa do profissional.
Então, muitas vezes, a gente consegue trabalhar com a pessoa, mesmo tendo já o valor ali dele negociado, dar alguns mimos, como um bônus por economia em obra, ou então o simples fato de fazer os pagamentos em dia, isso já garante uma preferência desse profissional com a gente, coisa que muitos colegas não conseguem praticar, infelizmente, não tem um fluxo de caixa e passam por isso. Então, esse tratamento, naquele momento, foi um diferencial para manter as pessoas. E quando é o inverso, a crise chega, os preços deles, os valores de mão de obra caem vertiginosamente. Então, eles ficam muito baratos. Seria um momento de alguém fazer uma reforma, alguma coisa assim, durante a pandemia, seria mais em conta do que nos momentos de alta. Isso é muito visível de acontecer. E o exemplo que você comentou do Tietê, era um momento de alta, as pessoas estavam vendo que estava gerando muito tipo de trabalho dessa forma, e estavam até migrando para aprender uma profissão nova ou realmente ganhar dinheiro mesmo, que é o objetivo geral deles, né? Sim, sim, sim. Interessante. Aí agora chegamos na pandemia, né? Chegamos na pandemia, que aparentemente a gente não, inicialmente pelo menos, acho que a grande maioria não imaginava que isso chegaria ao Brasil, né? Parecia algo setorizado, algo na Ásia, enfim. E de repente ela realmente vem com toda a força aqui para o nosso mercado, inclusive paralisando no primeiro momento a questão da obra em si, né? Das construções. Isso. Consequentemente, além da paralisação, também houve a paralisação dos bancos, como você já inclusive falou, mas acima de tudo também a falsa sensação a verdadeira sensação de impotência com relação ao novo, né? De desconhecimento ali do novo, também fez, acho que, com que muitas pessoas abandonassem, pelo menos inicialmente, a ideia de construir, né? Teve uma redução significativa na demanda? Como que você percebeu isso de lá para agora? Bom, eu gosto de comparar um pouquinho as duas 3Gs na resposta, que eu acho que é interessante, cenários diferentes aqui, mas bem rapidinho. O exemplo de Osasco, o que aconteceu? As obras foram totalmente paralisadas. O próprio Gerson da 3G, ele tem obra no mesmo prédio que ele mora, de frente com a porta dele, e ele não podia levar um profissional para fazer nenhum trabalho. Proibido. O próprio prédio não queria que pessoas de terceiros entrassem no prédio, e chegou um momento até que nem familiares de outras residências pudessem entrar. Eu mesmo fui lá e não consegui entrar. Então é muito interessante, porque assim, lá fechou geral, ninguém conseguiu fazer nada, paralisou. Aqui aconteceu o seguinte, as reformas, elas pararam totalmente, isso pela minha experiência. É claro que talvez outras pessoas estejam aqui assistindo e possam dizer, não, mas eu vi algo acontecendo. Na minha experiência pessoal, as obras de reforma pararam. Mas o que eu notei é que as construções que já tinham recursos provisionados, elas continuaram normalmente. Elas apenas paralisaram por 1 ou 2 semanas devido ao susto, ao baque que deu a pandemia. Depois que as pessoas foram entendendo um pouquinho mais o que estava acontecendo, aí as obras retomaram, as construções. E as reformas mais em áreas externas, ou seja, reformas dentro de residências, ainda sinto uma dificuldade muito grande de realizar. Por causa disso, sim, o medo das pessoas, estão muito em home office, também não querem se misturar com os profissionais. Isso tudo acarretou. E o medo também de quem pode perder o emprego, quem não sabe o seu futuro, se ele está certo ou não, na retomada agora, que ontem mesmo começou a reabertura, né, do mercado. Sim. Então ainda está muito complicada essa questão de reformas. Construção seguiu em frente. E ainda mais as grandes construções foram embora e não tiveram nenhum período de paralisação, pelo que eu pude perceber. Eu atendo algumas empresas, Alex, que estão indiretamente relacionadas à construção, né? Elas importam alguns produtos que são destinados a obras e em conversa com elas, uma das coisas que me falaram de uma dessas empresas é que realmente as obras pararam por questão de mão de obra, né? Da impossibilidade da execução, mas que boa parte dessas obras, até por terem determinados contratos, linhas de financiamento que já estavam aprovadas, elas na verdade vão seguir, né? A partir do momento que se libera essa questão de poder trabalhar, né? Mas de alguma forma, você acha que a falta de segurança financeira, né? Eu não sei se estarei empregado amanhã,
eu não sei se eu vou ser mandado embora, foi reduzido o meu salário. Isso, de certo modo, interferiu também, né, talvez, em alguns desses projetos que não estavam startados, ou isso também foi bem timidamente sentido? Não, foi praticamente um corte. Os orçamentos que o pessoal tinha aprovados já para iniciar na semana seguinte à pandemia foram automaticamente postergados. Esses Uhum. ficaram paralisados. As obras pequenas que estavam em andamento pararam por poucos dias e elas foram retomadas para concluir o mais rápido possível. Uhum. Agora, construções realmente seguiram, porque depende muito de financiamento, Mário. Às vezes a pessoa conseguiu financiamento no banco de terreno mais construção ou só construção em terreno próprio. Então, a Caixa ia entregando esses recursos e teve uma situação interessante que a Caixa ela conseguiu antecipar até 2 parcelas dos financiamentos de construção para os empreiteiros. Então, ajudou bastante para que as obras Legal, não parassem, para salvar a construção civil mesmo. E, por outro legal, lado, as pessoas que têm financiamentos de imóveis, elas conseguiram uma carência, passaram um período sem pagar as parcelas, postergaram o financiamento para frente para conseguir suportar, passar por esse período. Então, legal. foi mais ou menos dessa linha. Foi interessante. Eu vou aproveitar e já emendar uma pergunta sobre isso, sobre exatamente isso. Você acha que o papel da Caixa foi um papel bem feito nesse momento de pandemia? É uma pergunta. E eu vou, inclusive, complementar minha pergunta respondendo. Eu tenho visto o governo de uma maneira bem proativa e bem interessante, inclusive a reação rápida. É óbvio que operacionalmente talvez o dinheiro às vezes não chegue na ponta, né, como deveria, mas eu vejo o governo Uhum. muito empenhado na sua linha econômica, né, do ponto de vista do crédito, do acesso ao crédito. Aí você tem aí algumas pessoas que podem falar, mas o meu deu problema, eu fui tomar dinheiro como empresa no banco, o meu não foi aprovado, etc. Mas aí você tem uma série de itens, né, de problemas operacionais que às vezes estão inclusive atrelados à própria pessoa física ou à pessoa jurídica que não conseguiu, portanto, ter o acesso. Sim. Mas, ao meu ver, o programa em si foi interessante. Você concorda comigo? Esses Eu programas de concordo, apoio? Uhum. concordo plenamente com você. Em abril, a Caixa liberou 43 bilhões de reais para ajudar na construção civil. E era um pacote que totalizou, se não me engano, 154 bilhões. Então, assim, é um valor exorbitante, muito grande, que vem em direção a salvar essas empresas, a salvar o ramo da construção civil, que realmente o agronegócio não tem problemas, mas a construção civil geralmente é a primeira que entra em crise e é a primeira que sai da crise. Então, Uhum. é o caminho sempre para começar um plano de ação para salvar o país através da construção civil, pelo que eu acredito, né? Isso Uhum. mesmo na minha visão antiga de indústria automobilística, eu Uhum. já percebi esse fator. Então a Caixa ela vem ajudando muito, o governo está sendo bem proativo com isso. É claro que existem situações particulares de pessoas que estão com problemas de crédito, que às vezes não Uhum. conseguem ou têm uma dificuldade maior para conseguir a liberação disso. Essa culpa nem sempre é do banco. A burocracia tem processos de financiamentos que iniciaram no mês de dezembro e já estavam para sair em março, acabaram atrasando, saindo em maio, porque o banco foi paralisado. Então, isso também é um problema da pandemia, né? Realmente não é um problema de gerenciamento do governo com os Uhum. bancos, nada disso. Uhum. Então, Uhum. eu acredito piamente que realmente foi uma boa ação que o governo vem fazendo nessa questão e continua melhorando nessa parte. Perfeito. Pessoal, quem entrou agora aí, 1923, eu estou aqui com o Alex Veloso, ele é sócio proprietário da 3G Construções, uma empresa já há 26 anos no mercado, unidade lá em Osasco, unidade agora aqui em Americana, do qual ele é o responsável. Então, para quem tiver perguntas aí para o Alex, nessas questões com relação à construção civil, fica à vontade, coloca a pergunta aqui. Se quiser comentar alguma coisa que ele já falou ou que eu falei, também coloca aqui, que ainda a gente tem aí mais metade dessa live ainda para fazer. Alex, vamos lá. Queria já partir agora para um tema que eu acho que a gente tem que caminhar daqui em diante, né? Já que o mercado já está se reabrindo, então vamos também pensar um pouquinho já Tomara. daqui para diante, né? Uma vez que a construção civil agora ela é retomada, você acredita que ainda é possível, por estar aí por você estar muito cedo nesse mercado, você acha que é possível ainda a Caixa vir com mais alguma surpresa
no sentido positivo da palavra, de linhas de crédito mesmo, para acelerar ainda mais, sabendo, obviamente, que a construção é um desses setores elementares para a recuperação econômica? O que eu acredito, Mário, é que essa última baixa da Selic para 3%, ela possa ter uma influência positiva também nos juros de financiamento da Caixa, que na verdade ela vai acabar puxando os outros Puxando bancos para trás. para trás também para seguir nisso. Mas eu tenho que ser bem realista para você e no que eu penso, e eu acredito que eles vão realizar uma redução nessa taxa somente daqui a alguns meses, após uma certa estabilização dessa questão da retomada dos mercados. Eu acho que nesse momento agora é muito precoce. Seria utópico dizer isso agora, né? Exatamente. Ainda está muito incerto. Eu acredito que pode ter um risco de uma segunda onda e os mercados se fecharem novamente, como aconteceu em outros países. Então, eles devem estar de olho nas experiências da Europa, da Ásia, até os próprios Estados Unidos, para poder tomar essa decisão e realmente baixar e seguir. Porque o que eu penso, nesse momento, muita gente vai estar perdendo emprego, muita gente vai estar com o nome indo para o Serasa, se já não foi, e vindo uma linha de crédito nesse momento é muito complicado, porque poucos irão ter coragem de tentar fazer o seu financiamento. Eu acho que tem que ser aliado com a segurança da população para que tenha mais êxito, tenha mais sucesso. Mas o que vem, realmente vem. Resumindo, ela vem. Tá. Não, perfeito. Inclusive o Fox soltou no relatório de ontem, a previsão inclusive mantida da semana passada para essa, da taxa Selic a 2,25 até o final do ano. Nossa. Então, realmente é algo histórico, né? E não dá, na verdade, acho que para pensar que o governo, a nível de caixa, ele não vai recuar ainda um pouquinho mais também os juros, né? Sim. Mas aí, Alex, falando um pouquinho de quem está pensando na construção do imóvel agora, está indeciso e tal, quais argumentos você, como construtora, pode dar para uma pessoa que está indecisa se caminha com o processo dela agora de construção ou não? É mão de obra que vai ficar um pouco mais barata? Que condições que você poderia dar de otimismo aí para que ela possa caminhar e seguir o projeto? Eu poderia dizer o seguinte, Mário, se for uma família que atualmente paga aluguel, um financiamento bancário, principalmente pela Caixa, o exemplo que nós estamos dizendo aqui, né? O financiamento bancário, para que ele compre o terreno e a construção dele, financiado pela Caixa, ele consegue, além de sair do aluguel, ele vai pagar a primeira parcela só depois do imóvel entregue, as chaves na mão, por enquanto ele só paga os juros, que é uma parcela bem pequena. Ele tem um seguro. Por exemplo, se apenas tiver uma fonte de renda na família e essa pessoa vier a falecer, você tem a quitação do seu contrato, ou seja, você não tem cobrança para a esposa. Se for meio a meio, você quita 50%. Uhum. Você tem um período de carência para situações como estão acontecendo agora, também, por, se não me engano, 90 dias. Uhum. Ou seja, você tem várias garantias para comprar o seu imóvel e sair do seu aluguel. Agora, indo para o lado de uma família que realmente já tem um imóvel e quer fazer um investimento. Você consegue hoje mão de obra mais competitiva, ou seja, o custo da construção está relativamente mais baixo devido à mão de obra. Materiais não tiveram diferença, mas mão de obra sim, bastante. Então, as condições de negociação de preços estão muito boas também. Então, a pessoa consegue fazer um parcelamento, ela consegue conseguir um desconto para fechar a obra dela. E porque muitas pessoas estão realmente procurando trabalho, a mão de obra na construção civil está crescendo bastante, porque muitas pessoas saem de fábricas e se ingressam nesse ramo, né? Uhum. E é uma mão de obra não qualificada, e dessa forma a gente tenta segurar mesmo as pessoas que trabalham conosco há muito tempo, que a gente conhece a experiência deles, que cobram um pouquinho mais porque esse pessoal novo está chegando. Mas se a pessoa quer arriscar e fazer algo que talvez não tenha a mesma qualidade, ela consegue pegar uma mão de obra barata e arriscar para fazer a sua própria obra. Então, assim, ou seja, resumindo, financiamento é a melhor opção e os custos estão ficando cada vez mais baixos. Isso é muito bom nesse momento. Perfeito. Tem uma pergunta que entrou aqui do Renato Monaro lá da Itecom Contabilidade. Ô, Renato, obrigado. Um grande abraço.
Obrigado pela pergunta, Renato. Ele pergunta: o benefício da construtora é a garantia do orçado versus realizado mais próximo no fim da obra, né? Esse valor previsto versus realizado fica realmente próximo, sem surpresas financeiras ali no final da obra? Isso depende muito, a questão das surpresas financeiras depende muito da construtora que você está trabalhando e em relação ao planejamento que você tem na obra, né? Se você tiver uma construtora e você fechar um negócio com eles, um contrato com eles, com um memorial descritivo muito bem detalhado, um cronograma de obras bem detalhado, as chances de surpresas, assim, serão cada vez menores, né? O que depende, principalmente em construções. Construções, você está fazendo algo relativamente novo e a única surpresa que teria seria no momento da fundação para você descobrir o seu solo, como que está, para você construir a sua casa. Mas isso você faz o estudo prévio e você consegue resolver. Se for bem gerenciado e bem definido o escopo dos materiais que você vai utilizar, acredito que você não vai ter tantas surpresas assim na sua obra. No caso de uma reforma, já é mais diferente. Você depende do imóvel e do estado que ele está. A pessoa avalia ele de forma superficial e, de repente, descobre um vazamento, descobre uma infiltração muito grande, tem que fazer um trabalho maior, acaba passando um pouco em alguns casos. Mas construção bem gerenciada é mais garantia de sucesso. Perfeito. Pessoal, estou aqui com o Alex Veloso. Quem tiver mais perguntas, assim como o Renato, faz aqui para ele. Ele só não consegue aprovar o seu crédito lá, mas construir a tua casa ele consegue. E aí, ele está aqui para nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado da construção. Bom, Alex, vamos falar um pouquinho ainda dessa questão do pós-pandemia, mas agora sobre uma outra vertente que é especificamente falando das obras. As obras em si, elas sempre foram pensadas, ao meu ver, naquela questão de gosto pessoal, né? Você vê ali a mulher mandando na obra, né? E o homem só respeitando, né? Sempre. Sempre. Mas, brincadeiras à parte, na verdade, sempre foi uma escolha muito pessoal. E ela sempre foi escolhida de acordo com a realidade das pessoas. Ultimamente, você tem muitas pessoas construindo, né? Muitas pessoas construindo, pensando num espaço cada vez menor, para ter menos trabalho de cuidar da casa, etc. Né? Você tem várias vertentes de análise. Mas me parece que esse efeito pandemia, esse efeito coronavírus, ele traz agora talvez um novo aspecto de olhar para uma construção a nível de espaço, a nível até mesmo de organização dos cômodos, pensando num trabalho home office, que era algo que nunca passou na nossa mente, né? Hoje Jamais. Todo mundo improvisando, né? Usando um quartinho, um pedaço da sala, enfim. A que nível de mudança a gente já pode esperar, por exemplo, em efeitos de criação de casa mesmo, de divisão dos cômodos? Já dá para ter uma noção se isso vai realmente acontecer, essa mudança? Sim, Mário. Algumas tendências, né? Eu acompanho várias lives de construtores, acompanhei ultimamente desde o início da pandemia, e pelo que eu pude perceber, muitas pessoas tem dois caminhos, tá? Eu vou começar pela sua pergunta. As pessoas estão cada vez mais preocupadas em ter um home office em casa. Então, os novos projetos de residências, eles precisam ter o cantinho do escritório. Você precisa ter o seu home office em casa. Tanto para os filhos estudarem, quanto para os adultos trabalharem. Então, isso é muito importante. Para qualquer emergência, você já tem o seu espaço ali reservado, onde você possa realmente fechar a porta e ter sua concentração para realizar o seu trabalho e não perder a sua qualidade. Então, essa é uma tendência para as novas residências. Uhum. Outro lado também, as pessoas estão preferindo mais espaços, como varandas, área gourmet um pouco melhor, mais incrementada, para que esses períodos em casa sejam mais agradáveis, que é o que Perfeito. Muitos reclamam hoje em dia. Por outro lado, Mário, a questão da renda vai afetar diretamente os projetos novos de apartamentos, por exemplo. Muitas pessoas estavam pretendendo comprar um imóvel de 90 metros quadrados e hoje em dia começando a pensar em comprar um de 70, por questão de preço, por questão de redução de renda. Uhum. Mesmo que precisem ter o home office, precisem ter mais espaço, mas a renda vai acabar falando muito mais alto. Então, essa situação ela precisa se equalizar e nós não sabemos como que vai ser o futuro, mas são duas tendências que vêm, uma de encontro com a outra,
que nós vamos ver muito daqui para frente. Vai ter imóveis muito, muito bons, luxuosos e, por outro lado, imóveis muito simples, pequenininhos. Uhum. Eu tive aqui há umas 2 ou 3 semanas atrás com o Theo Feola, nosso amigo também lá da Feola Imóveis, e depois eu também bati um papo com um arquiteto, que é amigo meu, ele vai estar aqui numa live comigo provavelmente até o final de junho agora, e com ambos nós conversamos sobre uma questão pontual em relação a prédios, né, as construções, os edifícios. E... Alex? Sim? Oi, Estou tá me aqui. ouvindo, né? Ah, Sim, tá. Não, sim. apareceu uma bolinha de carregar. E aí, uma das coisas que nós pontuamos aqui, eles na verdade falaram, eu acabei só, na verdade, ouvindo e escutando eles, é que há uma tendência, por exemplo, que nos edifícios hajam cada vez mais espaços compartilhados, obviamente se respeitando essas questões, óbvio que agora a gente está numa situação atípica, né, de pandemia e tal, mas, por exemplo, lavanderia compartilhada, um coworking embaixo do prédio, e aí você ganha um pouco de espaço ao não ter uma lavanderia, por exemplo, no seu apartamento, porque você tem esse espaço, na teoria, ali para usufruir coletivamente com isso, né? Isso também é uma tendência, isso é uma realidade, principalmente pensando em São Paulo, porque, como você falou, né, São Paulo hoje não tem mais espaço para crescer, senão para cima, né? E aqui no interior ainda a gente talvez não sinta tanto essa necessidade, porque você vai abrindo, né, os loteamentos, e então você tem ainda locais de expansão, Exato. né? Sim, sim. Essa tendência, Mário, eu assisti essa live do Feola, um grande abraço para o Theo, e eu me lembro do que ele comentou, isso realmente já vem acontecendo na região de São Paulo, muito próximo da Avenida Paulista, onde tem muitas pessoas solteiras que moram em imóveis pequenos, 35, 30 metros quadrados, um espaço aberto, um único cômodo, onde você consegue compartilhar a sala com quarto e a cozinha americana. Então, eles têm um desafio enorme, que são os móveis planejados, inteligentes, camas retráteis, mesas que você rebate para utilizar aquele ambiente no momento que você não precisa mais daquela mesa, e esses espaços compartilhados no hall do prédio, como você informou, né? Lavanderia, um próprio hub ali para trabalho. Sim, eu entendo que tem que usar, tem que ter muito cuidado hoje em dia com a questão da contaminação, mas isso eu acredito que vai ser uma tendência e vai crescer cada vez mais naquela região e até em Campinas, aqui perto também, porque é uma cidade muito grande, né? Uhum. Isso, assim, o custo dos imóveis eu acho que não vai cair, e sim os espaços irão diminuir. Então vai acabar naturalmente levando as pessoas para esse tipo de produto, vai ser um produto muito vendável. Você vai Uhum. conseguir o financiamento muito fácil e muita gente vai se interessar. Sim, sim, até pela questão que você falou do financeiro mesmo, né? Porque talvez caiba mais no bolso da pessoa do que talvez um Isso, apartamento de hoje, né? Um pouco mais robusto, enfim. exatamente, exatamente. Então, é uma tendência. Nos grandes centros é o point do momento. Os móveis são o maior desafio, como eu falei, mas existem muitas soluções maravilhosas lá que você não acredita. E para a construtora fazer um prédio com vários apartamentos desse, são muitos imóveis pela metragem de um prédio tradicional. Então, assim, a margem de lucro deles é cada vez maior. Com É certeza. formidável, é um bom negócio. E aí, na verdade, você acabou dando um spoiler do meu tema final que eu queria entrar contigo, que tem a ver com investimentos, né? Foi mal. Não, imagina, faz parte, fica tranquilo. A gente não combinou, né? Para você ver como não está combinado, né? Eu queria entrar no ponto exatamente do investimento, né? O Theo disse na live dele, vou trazer ele de novo aqui, tá queimando a orelha dele lá, né? É. Que essa questão do imóvel parece que ela volta até mesmo a uma situação de possibilidade de investimento, né? Tudo bem que o imóvel ele não tem ali ele não tem uma liquidez como se você tiver o dinheiro numa conta, né? Mas em compensação, se você tem dinheiro, por exemplo, quem tinha dinheiro na ação antes, né, no mercado de ações, e agora, se esse cara não soube jogar bem esse jogo, esse cara tem uma desvalorização interessante. E o imóvel, talvez se você olhar nele a curto prazo, né, se você for com uma lupinha e olhar no curto prazo, talvez ele tenha não sofrido uma valorização, mas dificilmente ele sofre desvalorização, né? E se você olhar numa régua um pouco maior,
você tem realmente um ganho expressivo. Você acredita que para investidores, a construção civil, num momento que nem esse agora de pandemia, ela passa a ser, mais uma vez, reforçada a ideia de que ela é um bom caminho de investimento e que talvez outros mercados que a gente, até por cultura, não é tão usualmente aí nós não somos um usuário tanto como o mercado de ações, por exemplo, isso volta talvez a puxar um pouco de sardinha para o lado da construção? Sim, sim, com certeza. A construção, o imóvel, como o Theo disse, né? É sempre um porto seguro. Independente das crises, você está ali garantindo a herança da sua família, você está garantindo ali um teto para você na pior das situações. Então você consegue, isso te traz segurança. É diferente de uma aplicação financeira, onde hoje os juros estão cada vez mais baixos. Então o ganho está muito pequeno. Então eu vejo muitas pessoas migrando seus investimentos para a área da construção civil, onde você consegue, numa contratação direta para investimento, você consegue contratar uma construtora, comprar o seu terreno, deixar eles gerenciarem a obra para você no projeto que você quiser, e ainda você consegue ter um ganho aí de 20%, 30%, dependendo da casa que você vai fazer para vender. E do jeito que estão as coisas, uma construção, um imóvel de classe média leva em torno de 9 meses, 10 meses, dependendo, até um pouquinho mais, você consegue ganhar 20, 30%. Qual a aplicação financeira que daria esse dinheiro hoje em dia? Então, você não tem. Então, ou seja, é natural, sim. A liquidez é baixa. Sim, a liquidez é baixa. Mas muitas pessoas que eu conheço já estão construindo como investimento e já vendendo os imóveis antes mesmo deles ficarem prontos. Eu fiz uma grande pesquisa de mercado recentemente aqui na região, Nova Odessa, Americana, então assim, está acontecendo muito isso. Isso é muito corriqueiro. Então a pessoa já começa a construir uma casa, já está vendida, já tem corretores de plantão, tem toda uma estrutura preparada para isso. Realmente um grande negócio. É um grande negócio. E aí, falando disso, Henrique, antes até de eu fazer a minha pergunta, pessoal, se alguém tiver mais perguntas aqui para o Alex, mais comentários, o Rafael Pou ali da MC Tintas, nosso amigão lá de Santa Bárbara, me parabenizando aí da live. Mas se tiver mais alguém aí, pessoal, pergunta, coloca aqui, que daqui a pouquinho a gente já está encerrando também a live. Já deu 42 minutos, hein, Alex? Passa rápido, puxa, hein? Parece que foram 5 minutos. Exatamente. Papo é bom, vai que vai. E aí, Alex, eu queria falar um pouquinho nessa linha de investimento, né? Para eu observar um pouco de tendência aí para o mercado. O que hoje é tendência para o mercado em termos de construção? Comprar apartamento é um bom investimento? É casa em condomínio, até pela questão de segurança? Casa é casa, independente de onde está? E depois também queria que você entrasse um pouquinho a fundo, mais a fundo, né? Não necessariamente de maneira tão longa, mas mais a fundo no sentido da casa em si. Móvel planejado agrega valor, energia fotovoltaica, como o Henrique Vaz está aqui também, agrega valor para o imóvel, enfim. Como construtora, o que é um PEC que é interessante para um cara que está pensando em fazer uma casa, não necessariamente como investidor, mas que está pensando que de repente ele pode daqui a pouco vender essa casa, né? Perfeitamente, bela pergunta, adoro a sua pergunta, muito obrigado. A questão de construção, hoje em dia, o imóvel, comparando uma casa com um apartamento, eu optaria dizer que a casa é o melhor investimento. Por quê? O apartamento, isso por experiência própria, tá? O apartamento, se a pessoa faz para alugar ou para vender, enquanto esse imóvel está parado, ele gera um custo grande de condomínio e os impostos também, como IPTU. Geralmente, um condomínio de um apartamento, ele é maior do que o condomínio de uma casa de condomínio fechado. Pela estrutura do prédio, elevador, essas coisas todas. Então, isso gera um certo custo. Se você comparar como investimento em casa, você pegar o mesmo valor e investir, uma casa vai valer mais a pena para você do que um apartamento. Nunca se sabe o que pode acontecer com esse apartamento. E também a questão aqui do interior, as pessoas preferem uma casa por ser um espaço maior, você poder ter condição de ter um cachorro, não ter tanta reclamação, crianças fazendo um pouco mais de barulho. Isso é muito bom quando você tem essa liberdade, né? E apartamento já é mais restrito. Uma casa, geralmente um pack muito interessante para uma casa hoje em dia, o que é? Uma casa que contenha, como eu disse anteriormente, um espaço para home office, para você poder trabalhar nessa situação nova aqui que nós estamos vivendo,
né? Que isso aqui eu acredito que não, o home office não vai acabar, ele pode diminuir um pouquinho, mas ele não termina, ficou mesmo, veio para Irreversível, né? ficar, irreversível. Uma casa com móveis planejados, pelo menos um closet e alguns móveis já mais de banheiro, alguma coisa de painel na sala, isso Cozinha, já né? vindo, cozinha, isso já vindo de padrão, de default, quando você vender um imóvel, com certeza te ajuda a vendê-lo mais rápido e você consegue valorizar o seu imóvel, ou seja, você consegue melhorar até a sua margem de lucro. Agora, tecnologia, a questão de energia fotovoltaica, isso é uma tendência de mercado, né? A energia fotovoltaica, ela praticamente é gratuita, o equipamento é gratuito, ele auto se paga. Então, pela economia que você tem, você consegue, no financiamento, pagar o custo dele. Então, ou seja, no caso do Henrique, quem vende esse tipo de produto hoje em dia, é impossível a pessoa não adquirir, porque ele auto se paga. Então, isso é fantástico para a economia, para uma casa sustentável, junto com redução de custos, com condomínio mais baixo, ou seja, tudo isso com ar-condicionado, móveis planejados e o seu home office é o que é o segredo do sucesso para você vender uma casa com mais facilidade. Muito bom. Muito bom. Legal, Alex. Deixa eu ver quem mais comentou. Boa noite aí para quem entrou agora. Pessoal, se vocês perderam aí o começo da live até agora, não tem problema. Daqui a pouquinho ela vai ficar salva no meu IGTV. E ela também depois vai para o meu YouTube. Eu compartilho aqui com o Alex. Pessoal que é da rede social do Alex aqui do Instagram dele vai ter acesso também, tá? A Lu aqui tá dando uma bicada da exótica em mim, falando que eu vou casar, que são boas dicas para construção, né? Mas, Lu, agora com a pandemia não dá para casar, né? Tem que dar uma segurada agora, né? Já que segurou tanto tempo, segura mais um pouco. Já pode planejar a obra. O Gerson De Vecchio, eu acho que é o proprietário lá da 3G de Osasco, né? Esse é o cara da 3G de Osasco. Legal, esse é Gerson. o meu mentor e o que me ensina aqui todos os dias aqui na minha luta. Bacana. Ele está parabenizando a live aqui, dando os parabéns aí pelo conteúdo. Obrigado você aí pelo prestígio. Pessoal que entrou agora, boa noite também. Bom, Alex, eu queria, antes de encerrar a live, que a gente já está nos minutinhos finais mesmo, queria só as suas últimas considerações, mas agora eu queria que você esquecesse um pouco o lado Alex 3G Construções e falasse como o lado Alex, pessoa, ser humano, né? Um recadinho aí para as pessoas a nível de otimismo, enfim, o que o Alex está pensando para esse segundo semestre que está se aproximando já, desse ano que a gente brincou aí no comecinho, né? Que é um ano histórico, um ano difícil, né? Eu vi até não é uma charge, né? Como que as pessoas dizem agora? Um meme. Um meme dizendo hoje, parabéns, você chegou ao nível 6 do ano de 2020, né? Realmente, né? Tá subindo como no videogame. Mas eu queria que você deixasse aí a sua mensagem final, Alex. Claro, se quiser falar um pouco também mais sobre construção, pode falar, mas eu queria mais um pouco do seu sentimento mesmo como ser humano. Não, claro, eu quero agradecer pela participação aqui. Estou muito feliz, realmente, é a primeira live que eu participo e você você é fantástico, cara. Obrigado mesmo pela oportunidade. O meu sentimento nessa situação toda, Mário, tirando o chapéu da 3G, né, como Alex mesmo, e assim, o que eu acho é que essa crise, obviamente ela não é uma coisa boa e jamais será. A gente viu gente na política falando isso, não vou entrar nesse mérito, mas se você olhar o copo meio cheio, você pode entender que ela te deu muitas oportunidades para você evoluir. Evoluir a sua empresa, evoluir você com a sua família, com contato mais próximo aqui, evoluir próximo dos filhos, evoluir como pessoa, refletir mais nas suas ações. Aquela freada que todo mundo teve que fazer para repensar, não só ficar aguardando o tempo passar, a pandemia acabar. Então isso pelo menos para mim, me ajudou a criar vários projetos pessoais e profissionais também, que estão em andamento e acredito que serão, aposto que pelo menos 2 deles serão um sucesso muito grande ainda esse ano, se Deus quiser. E, assim, muitas pessoas acabaram ficando pelo caminho, né? Essa retomada que vai acontecer, que está acontecendo,
muitas empresas irão quebrar e muitas irão crescer e pegar o market share daquelas outras, vão pegar a fatia de mercado das outras, vão se sobressair na crise. Mas só se sobressai quem realmente trabalhou para isso, pensou nisso e refletiu, encontrou seus erros e trabalhou para melhorar. Se tornou uma pessoa melhor, um profissional melhor, né? E eu queria até dizer uma frase aqui para encerrar, né, que é do meu ídolo Ayrton Senna, né, que ele diz que na diversidade uns desistem enquanto outros batem recordes. Então, vem bem a calhar com esse momento, porque se você não se esforça, não luta, não batalha, você não vai conseguir se tornar melhor do que você era antes do Covid. Você não pode deixar o Covid derrubar você. Você tem que ser muito melhor do que isso, porque o mundo continua. A humanidade vai sobreviver. E a gente está aqui para isso, para fazer um mundo melhor. Com certeza, com certeza. Alex, show de bola, parabéns aí pelo trabalho que você vem desenvolvendo na 3G. Eu tenho acompanhado aí para a gente estar junto lá toda sexta no BNI. Acho que tem sido um trabalho muito bacana. E acho que, acima de tudo, realmente, por pior que seja o cenário, a gente tem que realmente se reinventar, né? Não é fácil, infelizmente a gente vive num país muito desigual, essa desigualdade que nunca ficou tão aflorada assim, pelo menos no meu tempo de vida aqui. E infelizmente parece que às vezes até machuca se falar para a pessoa, né? Você tem que se reinventar, né? Porque às vezes ela não tem condições mesmo, né? Mas acima de tudo, eu acho que é isso, né? De alguma forma é você buscar a luz no fim do túnel ali mesmo para você poder dar sequência, né? Queria te agradecer, cara, foi muito bacana ter você aqui nesses 51 minutos, uma boa ideia. E dizer mais uma vez, reforçar, pessoal, quem perdeu aí o começo da live, quem perdeu a live, quem perdeu um pedaço inteiro, enfim, vai ficar disponível aqui no meu IGTV daqui a pouquinho, já salve, já compartilhe com o Alex, e vai para o YouTube também, para aqueles que não têm Instagram, vai também poder assistir, não vai ficar de fora dessa, né, Alex? Maravilha, Alex. Gratidão, muito obrigado pela oportunidade. Imagina, ficamos aí sempre em contato. Pessoal, obrigado vocês por quem nos acompanhou aí também, foi um prazer tê-los aqui. Amanhã eu tenho uma live que eu inverto, né? Eu que vou falar amanhã, eu não vou ser o perguntador. Então também já fica o convite aí. E quinta eu tenho uma live bacana também com uma pessoa, Alex, que vai falar sobre a pandemia lá na Argentina. Eu fiz isso há uns 3 semanas, 4 atrás, com Portugal. E agora eu quero trazer da Argentina até para a gente poder ver que a gente não está sozinho no mundo, né? A reação é igual em todos os lugares. Que legal, então fica aí também o convite para quem puder assistir. Um abração, obrigado. Abração, obrigado. Até mais.